Graça e paz, meu amado, graça e paz, minha amada. É com grande alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos na presença do Senhor, na casa dEle, para juntos louvarmos, engrandecermos e bendizermos ao santo nome do nosso Deus. Aqui em São Paulo deu uma esfriada, mas isso não impede de nós adorarmos e nós bendizermos ao nome do Senhor. Nós queremos nos alegrar sempre no Senhor e na força do seu poder, porque Ele tem sido a nossa força, Ele tem sido constante para conosco, Ele tem sido essencial para os nossos dias. E eu sempre tenho falado aqui e reitero a você, busque ao Senhor enquanto há tempo. A palavra diz que no final dos tempos, o amor se esfriaria, aconteceria tantas coisas que é ruim de lermos e imagina passarmos. Então se apegue ao Senhor, chame o Senhor para fazer morada em você primeiramente, e também sobre o seu lar. Clame pela presença do Senhor. Eu não sei como fazer, coloque uma canção. Eu não tenho rádio, coloque no aparelho celular. Mas não deixe de clamar pela presença do Espírito Santo na tua casa, pela presença do Espírito Santo no seu trabalho, pela presença do Espírito Santo em tudo que você fizer. E nós iniciaremos fazendo uma oração, e logo em seguida eu gostaria de fazer uma leitura bíblica com vocês, e nós cantaremos depois. Soberano Deus e Pai, nessa noite nós engrandecemos, bendizemos ao Teu santo sublime nome, pedimos que o Senhor dissipe todos os males, que nós possamos nessa noite, ó Pai, prestarmos um culto devido a Ti, um culto de louvor, um culto de adoração, um culto, Senhor, de gratidão, um culto de ação de graças ao Teu santo sublime nome. Pai, juntamente com os meus irmãos que estão do outro lado, eu quero, ó Pai, pedir a Tua presença sobre essa casa, sobre a casa dos Seus filhos, que em todas as coisas eles possam ser bem-aventurados, mais do que vencedores, que em todas as coisas o Senhor possa ser o centro, ó Pai, da busca de cada um de nós. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Não nos retribua, ó Pai, segundo os nossos pecados, ou muito menos, ó Pai, conforme nós tratamos a Ti, mas tenha misericórdia de nossas vidas, sara as nossas feridas, perdoe os nossos pecados. E venha, ó Pai, com restauração, venha, ó Pai, com renovo, venha, ó Pai, com novidade sobre cada um de nós, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que possamos usufruir, ó Pai, mais uma vez da Tua doce e amável presença, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós não sabemos, ó Pai, mas nós entregamos a Ti e sabemos que o Senhor fará o melhor pelo nosso amanhã. A Ti pertence, ó Pai, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No livro de Ezequiel 37, o profeta ele é levado a um vale de ossos secos. E vai dizer que ele anda por aquele vale, e aquele vale está sequíssimo e tem inúmeros ossos espalhados por ali. Tem tronco, tem braço, tem perna, tem crânio. E cada osso está espalhado num lugar, de uma forma, mas são inúmeros. Quando ele fala inúmeros, quer dizer que é muitos, são vários, de várias formas, tamanhos. E aquele profeta vai dizer que veio a palavra do Senhor a ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e disse: poderão esses ossos reviver? E ele acrescenta uma vírgula e fala: ó casa de Israel, poderão esses ossos reviver? E o profeta estava sendo levado para mostrar como estava o estado do povo de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a direita, para a esquerda e até pensamos em olhar para trás. E nós não vemos esperança, não temos esperança. Parece que tudo à nossa volta está morto. Parece que tudo que tocamos não dá certo. Parece que tudo que planejamos não prospera. Parece que tudo que intentamos, o Senhor não vê, o Senhor não aprova, o Senhor não abençoa. E o Senhor vai continuar falando com esse profeta, dizendo: profetiza,
Ele vai dizer ao profeta tão somente: profetiza sobre esse vale, profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre essa nação, profetiza sobre esse lugar. E o que cabe a mim e a você, como homem e mulher de Deus, é tomarmos posição e ouvirmos a voz do Espírito Santo. E Ele nos diz: profetiza, diga, proclame, verbalize aquilo que o Senhor um dia prometeu a você. A minha casa sim, ela é abençoada. Toda a praga que entrou, toda a escassez que habitou, tudo aquilo que foi como uma brecha, como uma rasura e fez morada dentro do meu lar, chegou aos meus filhos, chegou a minha esposa, chegou o meu marido, eu anulo toda a doença, toda a escassez, o desemprego, a falta de comunhão, a falta de amor, a falta de compaixão dentro do meu lar, eu aniquilo no meu trabalho, aonde eu precisar. Assim como o profeta chegou num vale que não tinha esperança, num vale que só existia morte, e o Espírito disse: poderão reviver. E ele vai voltar à pergunta dizendo: o Senhor sabe, porque de ti são todas as coisas e para ti são todas as coisas. Então o Senhor vai responder: profetiza. E nessa noite o Senhor te diz: aonde você está, por mais que não haja esperança, por mais que não haja mais visão, coisas novas, cor em tudo isso, o Senhor te diz: profetiza. Se levante e comece a proclamar: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra. E assopra sobre a minha casa, assopra sobre a minha vida, assopra sobre o meu casamento, assopra sobre a minha saúde, assopra sobre a minha empresa, sobre o meu trabalho, sobre os meus estudos, eu não sei. E o Espírito Santo começou a soprar. E houve um ruído, houve um barulho de osso batendo em osso. E quando ele olhou, não era mais ossos, era um esqueleto. E quando ele olhou, não era mais um esqueleto, era um esqueleto coberto por músculos. E começou a estender a carne, e começou a estender a pele. E quando ele olhou, já era um exército numeroso sobre a face daquele vale. O nosso Deus, Ele tem poder de trazer existência aquilo que não há mais existência. O nosso Deus, Ele tem poder de dar vida àquilo que não tem mais vida. E nós vimos inúmeros milagres antes de Jesus, e quando Jesus esteve aqui no seu ministério, de curas, de restauração e de renovo de vidas. E na sua vida não é diferente, mas você tem que dar lugar à voz do Espírito Santo, ouvir, se colocar de pé, se dispor e começar a profetizar que no meio desse vale, que no meio dessa escassez, que no meio desse lugar sombrio e sem vida, o Senhor pode vir, o Espírito Santo irá soprar e algo novo vai se colocar de pé diante de você. Eu não sei a sua necessidade, mas eu conheço um Deus que zela por cada um de nós. Um Deus que desde a fundação do mundo preparou todas as coisas para mim e para você. E constantemente Ele tem me dito e te dito que devemos crer, que devemos confiar, que devemos acreditar, que devemos permanecer firmes nele, confiantes nele, porque Ele é sim o autor e consumador da minha e da sua fé. Amém? Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos
Nós buscamos a tua face. O salmista diz: buscar tua face é preciso, ó Deus. E nós precisamos buscar, ó Senhor, independente do problema que nós passamos, porque nós temos um hábito que acaba sendo feio, né, no nosso meio cristão, buscarmos ao Senhor quando o problema aparece, estarmos na campanha constante quando o problema está na nossa casa, recorrermos ao Senhor em jejum, em oração, em ação de graças, em consagração, quando temos um calo apertando. Não, a minha vida e a sua vida deve ser constantemente assim, adorando, buscando, enaltecendo, glorificando ao nosso Deus, porque nos tornaríamos íntimos, nos tornamos íntimos dele, e as coisas fluem melhor, se tornam mais leves e são mais prazerosas. Amém? A você que está aí conosco, que Deus abençoe a sua vida. Sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confio.
tu és meu. Existem algumas passagens no Novo Testamento, nos Evangelhos, onde relata Jesus no mar, Jesus à beira da praia, Jesus com os discípulos, perto de lugares que estavam a areia e o mar. Mas essa passagem que acabamos de cantar, ela fala justamente de discípulos num barco, açoitado pelas ondas, e eles clamam pelo nome que é sobre todo o nome. Eles pedem por aquele que podia socorrê-los, porque eles todos os dias, constantemente, via Jesus curando, Jesus libertando, Jesus socorrendo, Jesus orando, Jesus transformando vidas. E que era para Jesus aquilo? E quando Jesus volta a palavra a eles, vai dizer: homens de pequena fé. E o Senhor experimentou homens que eram voltados, que eram doutados, que eram experimentados no mar. E o que eu quero te dizer é que você pode ser talentoso em algo, pode ser expert, pode saber tudo de um determinado assunto. E isso não vai fazer que você não erre nesse assunto. Não vai fazer que você um dia tropece nesse assunto. Porque esses homens viviam em alto mar para suas pescas, para trabalhar, para tirar o seu sustento. E quando o mar foi revolto, quando as ondas invadiram o barco, quando o vento soprou, eles clamaram pelo Mestre. Eles clamaram por aquele que podia. E na minha e na sua vida, não é diferente. Você é totalmente dependente de Deus. Você tem que entender que a sua vida é totalmente dependente de Deus. Você precisa estar na palma das mãos do Senhor e confiar nele. Amém? Nesse momento nós iremos orar. Eu vi aqui um pedido da irmã Ana para a Vilma. Nós oraremos pelo nosso pastor Ari, que ministrará a santa e expressiva palavra. Retomamos nossas atividades no domingo, às 9 da manhã, com culto online, mas também com a nossa igreja aberta para te recepcionar presencialmente, aonde participaremos de um culto ao nosso Deus. Amém? Soberano Deus e Pai, nessa noite nós louvamos, engrandecemos e bendizemos a Ti. Pai, nós não somos nada, mas o Senhor é tudo o que nós precisamos. Eu apresento, Senhor, a vida do homem, da mulher, do jovem, da criança, que precisam das suas mãos estendidas, que precisam do seu favor, que precisam da tua ajuda, que precisam do teu socorro. Ó Pai, eu clamo por essas vidas que não vem mais solução. Eu clamo por essas vidas, ó Pai, que não vem mais socorro. Eu clamo por essas vidas, ó Pai, que estão à beira do caminho. Eu clamo, Senhor, por essas vidas que têm cocheado em dois pensamentos. Pai, eu clamo por essas vidas que têm sido aprisionados pelo sentimento, ó Pai, da tristeza, da angústia, do ódio. Muitas vezes, ó Pai, com pensamentos pessimistas, com pensamentos autodestrutivos, mas eu quero liberar a palavra de vitória, eu quero liberar a palavra de libertação, eu quero liberar a palavra, Senhor, da restituição, eu quero liberar a palavra, Senhor, da cura, eu quero liberar a palavra, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, o autor e consumador de nossa fé, age por nós, através de nós, por meio de nós. Então visite, Senhor, esse homem agora, visite essa mulher agora, quer aonde ele esteja num quarto, quer, Senhor Jesus Cristo, dentro de um carro, quer seja, Pai, assentado, Pai, assistindo essa live. Eu não sei, ó Pai, mas eu clamo a Ti. Venha, Senhor, de encontro a essas vidas, venha, Senhor, de encontro a essa casa, venha, Senhor, de encontro, Senhor Jesus Cristo, a esse coração, venha de encontro, Senhor Jesus Cristo, a essa mente, ó Pai, e liberta, Senhor, transforma, ó Pai,
cura, Senhor Jesus Cristo. Aonde houver dor, passa do bálsamo. Aonde houver a ferida aberta, Senhor, passa, Senhor Jesus Cristo, do óleo precioso. Aquele sangue que foi vertido na cruz não foi por acaso. Aquele sangue vertido na cruz não é mérito algum nosso, mas pelas suas pisaduras fomos sarados. Por intermédio seu, o Senhor nos libertou. Por intermédio seu, fomos chamados por essa maravilhosa graça. Então, traga a existência sobre essas vidas, aquilo que o Senhor um dia planejou, aquilo que o Senhor um dia, ó Pai, intentou, Senhor, em cumprir sobre essas vidas. Traga, Senhor Jesus Cristo, luz para esses caminhos. Traga, Senhor, paz a esses corações. Traga, Senhor, refrigério a essas almas. Oh, Espírito Santo, assim como o Senhor está aqui no meio de nós, eu peço que o Senhor vá a esses lares, Espírito Santo de Deus, consolando, transformando, libertando a essas vidas, ó Pai, como a Vilma que vai passar por uma cirurgia e tantos outros pedidos que chegam até nós. Tantas outras, Senhor, aflições que os seus filhos têm passado, como desemprego, como problemas, Senhor, no casamento ou nos relacionamentos, entre pai e filhos, esposo e esposa, tantos outros problemas de saúde, ó Pai, tantos outros problemas, ó Pai, que têm afligido a vida, Senhor, dos seus filhos e os lares deles, mas eu aniquilo, Pai, toda ferramenta preparada, eu aniquilo, Senhor, toda peste perniciosa, eu aniquilo, Senhor, todo mal sorrateiro que vem durante a noite para nos afligir, eu aniquilo, Senhor, todo o poder das trevas que se levantou, que intentou, que foi feito, ó Pai, que foi pago para acontecer, seja aniquilado, seja quebrado, seja desfeito, e todo o mal caia por terra, e todo o mal caia por terra, e todo o mal seja, Pai, desfeito. Todo o mal, ó Pai, todas as densas trevas, ó Pai, seja levada para longe de nós, seja levado para longe do nosso lar, ó Pai. E eu profetizo vida, assim como aquele profeta profetizou naquele vale. Eu profetizo vida sobre a vida dos seus filhos, sobre a casa dos seus filhos, sobre o projeto dos seus filhos, ó Pai. Eu abençoo o dizimista, o ofertante, o contribuinte desse ministério. Eu abençoo, ó Pai, as nossas lideranças, os nossos obreiros, os nossos irmãos em Cristo. Eu abençoo, Senhor, os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás. Eu abençoo essa cidade, eu abençoo o nosso estado, eu abençoo a minha nação. E eu proclamo que a nação é do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo virá com poder e com glória sobre a nossa nação. Abençoa o nosso pastor Ari, mensageiro da tua palavra nessa noite, que ele possa nos instruir, nos ensinar, nos alertar, nos edificar, ó Pai, na tua palavra, que a tua misericórdia esteja sobre ele e sobre cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém? Eu gostaria de deixar nessa noite uma palavra que está lá em Tiago 4. Tiago 4. Amém? Deus já falou com você nessa noite? E Ele vai continuar falando. Porque a palavra de Deus, ela não se renova. Eu, quando aprendi errado. Falavam para mim assim, a palavra de Deus, ela se renova. Não. A palavra de Deus, ela é nova todos os dias, né? Todas as vezes que nós lermos a palavra de Deus, ela é nova para nós. Porque tem aqueles que já, muitas vezes falam, mas eu já conheço, eu já sei. Não, irmão. A gente não sabe de nada ainda. Amém? E uma das coisas que eu tenho escutado muito esses dias, por alguns, é que essa geração, né? Tem alguns que falam assim, essa geração está perdida. Essa geração está perdida. E eu falo, mas quem é que está criando essa geração perdida? Por quê? Porque se a geração está perdida, é porque criamos eles perdidos.
criamos eles errados. Mas, porque eu sempre falo que os filhos são herança do Senhor. Agora, nós preste bem atenção, que adianta a gente se salvar? Eu sempre falo isso. Será que Jesus não vai chegar e perguntar para você, cadê o filho que eu te dei? Para alguns pastores aí, vai ser difícil Jesus perguntar, cadê a mulher que eu te dei? Então a gente tem que, antes de ser pastor dessa igreja, eu sou pastor lá da minha casa, o primeiro rebanho, minha esposa, meus filhos, né? E é uma das coisas que eu sempre falo, que do meu lado direito, né, vai estar minha esposa e meus filhos. E do outro lado vai estar o rebanho. Mas hoje, se Jesus voltar, eu fico pensando como é que vai ser, né? Então a gente tem que pensar muito, né? Nós estamos ansiosos para que Jesus volte. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Mas eu digo, será que a igreja está preparada para subir? Amém? Mas vamos lá. Tiago 4, que diz assim: da onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, pois sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedi, pedi e não recebei, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúme. Antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, porém graças ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós duplo ânimo, purificai o coração. Senti a vossa miséria, e lamentai, chorai, convertei-vos os vossos risos em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmão, não fale mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? E aí agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Em lugar que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivemos, faremos isto e aquilo. Mas agora vos gloriai em vossas presunções. Toda a glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Até aí. Então, Tiago 4, ele começa aí, da onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Tiago, irmão, né? Eu fico pensando que a gente só quer, é uma ganância, não é isso? Porque ele fala aqui, ó, portanto não vem disso a saber dos vossos deleites.
Porque muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e falamos assim: Senhor, se o Senhor me dá um carro, é para fazer sua obra, a casa, apartamento, chácara, casa na praia, emprego. Mas Deus sabe a finalidade para que você quer as coisas. Por isso que muitas vezes nós pedimos, né? A gente faz campanha, sai de campanha, entra em campanha, tarde da bênção, monte. Mas por quê? Porque simplesmente a gente quer receber alguma coisa de Deus. Eu sempre digo isso. Por que você acorda de manhã e vai trabalhar? Porque tem alguém que te paga. Porque se não pagasse, você não ia levantar para ir trabalhar. Mas simplesmente a gente esquece que Deus sabe se você vai fazer ou não vai fazer. Por isso que ele fala aqui, ó: pedi e não recebeis. Porque você pede mal. Não é isso? Porque, irmãos, muitas vezes nós deixamos, quando a gente não tem nada. Eu sempre, com minha caminhada no Evangelho aí, eu vi muito isso daí. Pessoas que não tinham nada, não tinha carro, não tinha casa, nada. Aí se aproximou de Deus. Deus começou a abrir as portas para ele. Bom emprego. Aí ele conseguiu comprar a casa dele, comprar o carro dele, né? Tem um dinheirinho na poupança. Daqui a um tempo, sabe o que acontece? Ele some. Por isso que ele fala aqui: pedi e não recebi, porque pedi mal, para gastar em vossos deleites. Será que Deus não sabe o que você pretende fazer com aquilo? Tiago aqui, ele foi muito claro. Porque nós devemos, o título é: devemos resistir às paixões. Tem coisas que vai entrar na nossa vida, não é para nos aproximar de Deus, é o contrário, é para tirar nós da presença de Deus. Tem coisas que vêm na nossa vida, que aquilo não agrega nada, mas atrapalha o nosso caminhar com Deus. E nós nos pegamos aquilo. E simplesmente porque ele fala assim, olha o versículo 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos no mundo, pode dizer assim, misturado. Por isso que a palavra santo significa o quê? Separado. Tem pessoas que não separam mais. Tem crente dentro da igreja bebendo, fumando, adulterando, prostituindo. Para ele é normal. Aqui ele fala, já começa adúlteros e adúlteras. Porque a gente quer estar na igreja, não quer sair do mundo, não quer largar as coisas do mundo, aquilo que a carne quer, aquilo que a gente gosta, né, irmão? Chega na sexta-feira, assim, a gente chega na sexta-feira, vai para o culto, saiu do culto, a gente vai para a balada. Igual outro dia uma pessoa chegou para mim assim e falou que ia fazer uma tatuagem. Eu como pastor, o senhor é contra ou a favor? Eu falei assim, olha, é o seguinte, nós somos templo e morada do Espírito Santo. E você gostaria que alguém fosse lá na sua casa e pichasse a sua casa? Porque uma tatuagem é você pichar o templo e morada do Espírito Santo. Simplesmente por quê? Porque para nós não tem mal nenhum, irmão. Não tem mal nenhum. Mas eu quero ver aquele que pode colocar você no céu ou no inferno, no dia que ele vai falar o que para você? Porque simplesmente
O diabo não tem poder de colocar você no inferno. Quem tem poder de colocar você no céu ou no inferno é só Jesus. É Ele, porque hoje, irmãos, hoje, Ele está como advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se há um advogado, Jesus Cristo. Agora, vai chegar um dia que Ele vai tirar a capa de advogado e vai vestir a toga. A toga é aquela capa, né? Você vê aí no Supremo Tribunal, eles com aquela capa preta, a toga, que significa juiz, Ele vai julgar. Um dia Jesus vai fazer o quê? Julgar. Agora eu pergunto para você, será que nós estamos preparados para o julgamento? Porque o que é que o juiz vai te julgar? Ele pega as leis. Jesus vai pegar você, é na palavra dele. Eu falei assim, vamos ver aqui, ó. Porque simplesmente nós esquecemos que ele fala assim, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja e achamos que nós somos amigos de Deus. Alguém já foi na sua casa sem aquela pessoa que você não gosta? Não tem, pode dizer assim, não se bica muito e a pessoa vai na sua casa? Assim é muito crente dentro da casa de Deus. Ele vem na igreja só para picar cartão. A gente vai lá, né, quando a gente entra na firma, antigamente tinha, agora é tudo como é digital, né? Põe o dedinho lá. Antigamente não, nós tínhamos que picar cartão. Então automaticamente o crente vem na igreja picar cartão achando que está agradando a Deus. Não. Nós é que nos enganamos. Porque aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha no versículo 5. Ou cuida vós que em vão diz as Escrituras. As Escrituras diz. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E ele tem o que de você? Ciúme. O Espírito Santo de Deus, quando vê, irmãos, é a mesma coisa que você vê seu marido com outra, seu marido vê você com outra. Pode ser que não está fazendo nada, mas você está com outra lá. Já vem algo dentro de você. E aqui a Escritura, a palavra de Deus, dirigida por Tiago. Tiago foi de 45 a 49 que foi escrito esse livro, depois de Cristo. Agora você imagina, há 2000 e poucos anos, já, aqui Tiago sendo usado por Deus, falando, olha, o Espírito que habita em vós tem ciúme. Ciúme de quê? Que você se misture com o mundo. Porque, irmãos, quando a gente aceita Jesus, a Bíblia diz do valente. O valente, né? O valente vem, tira aquele espírito imundo, porque nós temos um espírito imundo, limpa a casa, adorna a casa, deixa a casa adornada, arrumada. Você pode ver o crente quando é lavado, remido e quarado no sangue de Jesus, ele é diferente do pessoal do mundo. Hoje você não sabe, irmãos, a coisa mais difícil é você distinguir um crente no meio da multidão hoje. E simplesmente por quê? Porque simplesmente aquele espírito que habitava, aquele espírito imundo, ele fica vagueando. Aí um dia ele chega e fala assim, eu vou dar uma olhada lá como é que está a minha antiga casa. Se ele encontra você no mundo, não na igreja, a Bíblia diz que ele vai voltar e vai trazer mais 7. Se um já era problema, você já pensou aquele 1 mais 7. Por isso que muitas vezes eu digo que é muito difícil quando um crente o crente vai para o mundo, o crente dá brecha para o mundo aí, ele voltar para a igreja. Porque aquele 1 trouxe mais 7. Trouxe o vício, trouxe a bebida, trouxe a prostituição, trouxe tudo que não presta junto com ele. Né? Aí ele fala aqui, ó, versículo 6, antes da maior
Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Interessante isso, né? Humildade, irmão, não é vestimento não, tá? Porque tem gente aí que acha que humildade é estar andando esfarrapado, com aquela camisa, né? Porque o político da eleição passada deu uma camiseta para ele, ele anda com aquela camiseta, anda com aquela calça, daquele jeito, você olha assim, é humildade, é ser humilde. Não, meu irmão, a humildade é de dentro para fora, não é estética não. E ele fala aqui, ó, olha o versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar. Aí é aquela pergunta que eu sempre gosto de fazer, você tem se sujeitado a Deus? Sujeitar, irmãos, porque nós somos servos. Em João 15, ele fala assim, já não vos chamo mais servos, mas chamo amigo, porque servo não sabe o que é que o seu Senhor vai fazer. Então, simplesmente, aqui se sujeitar é o quê? As coisas da palavra. A gente tem que estar sujeita. Porque simplesmente hoje a gente não quer se sujeitar a Deus. Ah, não, como é? Eu não me dobro. Ah, eu não mudo, né? Que eu sempre falo que tem os crentes Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não. Porque Jesus, quando fez o primeiro milagre, ele não mudou a água para o vinho. Porque crente, tem muito crente dando testemunho, irmão, eu mudei. Jesus não tem caminhão de mudança. Jesus, ele transforma. Jesus transforma. Né? Que outro dia eu estava em casa, uma pessoa me ligou, Ari, vamos numa tarde de libertação. Tarde de libertação. Eu cheguei e falei assim para ele assim, se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Porque quem liberta é só Cristo. Aí ele fala aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar, irmão, é fazer as coisas de Deus. Eu estou lá em casa, minha mulher muitas vezes fala assim, Aria, pega a vassoura e vai varrer o tapete. Muitas vezes eu me sujeito a varrer o tapete. Não é porque minha mulher pediu, é porque ela fez o quê? Pediu assim, irmão, Ari, varra o tapete, e é o que Deus quer na nossa vida, faça. Mas aqui a gente fala assim, aí eu falei assim, resistir ao diabo, e ele vai acontecer o quê? Ele vai fugir de você. Mas aqui muitas vezes eu gosto de inverter esse versículo, sujeitai-vos ao diabo, e resistir a Deus, ele fugirá de vós. Porque nós muitas vezes, irmão, damos brecha para o diabo, resistir, né? Eu sempre falo, você permanecer, ficar firme. Porque lá em Efésios 6, né? Resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, né? Mas contra os principados e potestades dos lugares celestiais. E a gente muitas vezes, irmão, né? O diabo ele vem e faz as presepadas dele, e nós não resistimos, irmão. Simplesmente porque, olha o versículo 8, chegai-vos a Deus. Chegar a Deus.
Irmão, ninguém pode ter. Hoje eu vejo casamento, noivado, um monte de coisa pela internet. A pessoa nunca viu aquela pessoa, se apaixona pela pessoa pela internet, conversa pela internet, tudo pela internet, e muitas vezes vai se conhecer no dia do casamento. Que relacionamento é esse? E aqui Deus, ele fala, chegai-vos a Deus. Chegar é o que? Ter relacionamento mais perto com Deus. Nós queremos as coisas de Deus, mas Ele distante de nós. Sabemos que Ele pode dar tudo para nós, sim, mas ter relacionamento com Ele, ter as coisas com Ele, nós não queremos. Porque quem é a noiva? Não somos nós? Quem vai ser apresentado pelo Filho a Deus? Simplesmente porque ele vai assim, ó, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quem está precisando de Deus é você, não é Ele. Não, Deus não precisa de você para nada. E Deus está todo dia disposto, esperando você. Ah, mas se Deus não fala, né? Tem crente que fala assim, eu fui na igreja, Deus não falou comigo. Não falou, não falou na consagração de manhã, eu vou na tarde da bênção para ver se Deus fala. Deus não falou comigo na tarde da bênção, eu vou no culto à noite para ver se Deus fala. Se Deus não falar comigo no culto à noite, eu vou para um monte para ver. Deus está falando com você. Aí ele fala simplesmente assim, ó, limpai as mãos pecadores e o vosso duplo ânimo e purifica o coração. A Bíblia diz assim, de tudo que deve ser guardada, guarda o teu coração, que de lá procede a vida e a morte. Porque simplesmente, isso daqui falado por Tiago, irmão, guarda o teu coração, coração amargurado, coração rancoroso, coração com ódio. Irmãos, eu conheço pessoas que ela não está doente fisicamente, ela está doente espiritualmente. Você olha na cara, no semblante da pessoa, já viu aquelas carrancas que tem na frente dos barcos lá no Nordeste, aqueles bichos mais feios, né? Não sei se você viu lá também aquele, Piratas do Caribe, você viu assim na frente do navio, que eles punham aquelas coisas feias, Você olha na cara de alguns crentes aí, irmão, igualzinho, aquela cara feia, amargurada, você olha que o semblante da pessoa, coração amargurado, aquele, né? Aí eu falei assim, como pode viver desse jeito dentro da igreja, escutando a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que, o coração formosura, muda, amém? Mas vamos lá, aqui versículo 11, irmãos, não falei mal um dos outros, quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Crente fofoqueiro, alô? Irmão, você podia orar por mim? Posso, irmão, posso orar por você. Mas orar por quê? Não, irmão, eu estou com um problema assim. Tá bom, irmão, vamos orar. Alô? Tá bom. Deus abençoe, tudo de bom. Aquele irmão acaba de desligar, ele pega o telefone e liga para outro irmão. Você sabe que acabou de me ligar? Irmão fulano de tal, pedindo para mim orar. Eu vou te contar, é o seguinte, não é fofoca não, viu? Não é fofoca, eu estou te ligando, é para você orar pelo irmão, mas ele está com esse problema. Aí ele acaba de desligar, o outro faz o quê? Liga para o outro. Fulano me ligou, falando que fulano ligou, contando esse problema. Não, mas eu não estou fofocando. Tá não, irmão, você não está fofocando não. Tá não.
Por isso que a Bíblia aqui diz: irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal, julga a lei. E quem é você que julga a lei? Porque você esquece que naquele dia quem vai ser julgado é você. Por isso que muitas vezes a pessoa chega e vai assim. É assim, quando a pessoa te procura para que você ore por ela, contando um segredo, contando a situação dela, é que ela confia em você, que você não é um fofoqueiro, um linguarudo. Então, cuidado. Aí, aqui, para encerrar também, né, que o meu tempo já foi, aqui ele fala aqui, ó, porque muitas vezes a gente fica fazendo plano, amanhã eu vou para tal lugar, amanhã eu vou fazer tal coisa, aqui ó, e agora, vós que dizei, hoje ou amanhã iremos, né, irmãos, você não sabe o dia de amanhã, você pode dormir essa noite e não acordar, porque simplesmente ele aqui, ó, versículo 14, digo-vos que não sabei o que acontecerá amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você pode estar lá no ponto de ônibus, aquele ônibus que está te esperando, passar por cima de você no ponto. Pastor, não, irmão, a gente não sabe. Mas a gente é tão bom que a gente fala assim, da onde vêm as guerras? A gente fica traçando planos, mas só tem uma coisa, você pode traçar o plano que você quiser, só que quem executa é Deus. Se não for plano, irmãos, eu vejo tantas coisas, mas se não for a vontade e os planos de Deus, Ele não vai fazer. Por isso que vamos voltar lá atrás, cobiçais e nada tens, porque você pede e pede errado. Não é isso? Quantas vezes a gente pede as coisas para Deus para gastar no nosso deleite, nas nossas coisas. Ah, o Senhor me dá um carro. Ah, Senhor, aquela irmãzinha que vai a pé lá de idade, eu vou levar ela toda vez. Irmão, ela vai continuar indo a pé. Por quê? Porque eu já vi isso daí. Porque são poucos que querem que um irmão entre, ele vai sujar meu carro. E muitas vezes nós saímos da igreja, encontramos o irmão indo a pé com a família, as crianças, nosso carro que cabe eles, e vão para o mesmo lugar, vão passar na porta da casa do irmão, mas ele vai a pé. Que amor é esse? Graça. Eu amo, irmão. Que ama nada, irmão. Não ama nada. Aí simplesmente ele fala assim, ó, em lugar que vieres fazer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, se o Senhor quiser. Irmãos, tudo é permissão de Deus. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Pense nisso. Você quer as coisas de Deus para quê? Para se mostrar? Você acha que né? Porque Deus te deu aquilo, você é melhor do que os outros? E simplesmente pare de fazer fofoca, pare de ser fofoqueiro. Que aqui, ó, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, porque o dia de amanhã pertence não a você, pertence a Deus. E eu creio que Deus tem bênção grande, tem coisas grandes a realizar, mas desde que a palavra dele seja cumprida na nossa vida. Aquilo que você quiser,
de Deus, que seja a vontade dEle, você vai ter. Você vai ter. Mas aquilo que você acha que você é merecedor, é nada. Nós não somos merecedor, nós somos devedores. Nós somos devedores para Deus. Amém? Soberano eterno Deus, eu quero te louvar, quero te engrandecer nessa noite, Pai. Pela tua palavra, pela tua grandeza. Eu sei que nós não somos nada, nós somos servos, Pai. A tua Bíblia, a tua palavra diz que nós somos bichinho de Jacó, nós somos vermes, nós somos trapo de imundícia. Quem somos nós, Pai? Que hoje podemos estar aqui, amanhã não sermos nada. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, todo dia nos dá de graça, Pai, o fôlego de vida. Nos dá esperança que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje, porque o Senhor está conosco. Então nos guarda, nos livra, nos protege, derrama da tua graça, do teu poder, da tua unção, da tua misericórdia, Pai. Aleluia. Porque eu sei que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Então que, aleluia, o Senhor dê ordem aos teus anjos, Pai, aleluia, para aplanar os caminhos, tirar todas as barreiras, todo impedimento, todo levante, que nós possamos matar o leão, matar o urso, matar o gigante, Pai, todos os dias, mas porque o Senhor está conosco, não é nós, mas é o Senhor na nossa vida, Pai. Nos guarda, nos protege, nos livra, é que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja hoje e eternamente com a igreja. E todos que estão alegres digam amém. Deus abençoe. Um ótimo resto de semana. E pense nisso. Se sujeite a Deus. Resista o diabo e ele fugirá de vós. Amém?